Você sabe quanto precisa consumir de carboidrato durante seus treinos e provas de corrida? Se você já sentiu a tua energia cair durante um treino mais longo ou uma prova, pode estar errando na quantidade de carboidrato. E no vídeo de hoje eu vou justamente te mostrar como ajustar a quantidade de carboidrato de acordo com a intensidade e duração dos teus treinos. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E hoje eu vou compartilhar a estratégia que me ajuda a manter a energia nos treinos e provas mais longos, a suplementação de carboidrato. E vamos começar pelo básico aqui, recapitulando. Durante uma atividade física, durante um exercício, o nosso corpo precisa de energia. Quanto maior a duração do exercício, obviamente, maior vai ser a necessidade de energia. Só que tem um outro fator bem importante aqui, a intensidade. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, dependendo da intensidade do exercício, o nosso corpo vai preferir, vai consumir predominantemente diferentes tipos de energia. Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física mais leve, com uma intensidade menor, o nosso corpo prefere pegar a gordura como fonte de energia. Quando a gente aumenta a intensidade do exercício, o nosso corpo começa a pegar mais carboidrato como fonte de energia. E aí, para reduzir o nosso risco de quebrar durante um treino ou uma prova, a gente precisa garantir que a gente está fornecendo a energia necessária para o nosso corpo continuar com aquela atividade física. Para treinos e provas mais curtos, com a duração aí de até 1 hora, vocês não vão sentir tanta diferença de repor carboidrato durante o treino ou não. Mas pode acreditar, quando a gente está falando em aumentar distâncias, 15 quilômetros, meia maratona e maratona, a suplementação de carboidrato intra-treino faz toda a diferença para vocês chegarem bem lá no final da prova. E antes de entrar no detalhe, eu tenho que mencionar, melhor opção, cenário ideal, que vocês procurem um profissional nutricionista que vai poder passar todas as orientações detalhadas para vocês e fazer as adaptações ali, adaptar os consumos de acordo com a necessidade de vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar qual é a minha estratégia, que foi com base em alguns estudos, que eu vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo. São estudos em inglês, mas para quem quiser entrar mais no detalhe, dá para usar o Google Tradutor aí, quem não tiver familiaridade com o inglês, né? Então todos os links dos estudos que eu utilizei para definir a minha estratégia que eu uso no dia a dia vão estar na descrição aqui do vídeo. E para criar esse conteúdo, para criar esse vídeo, eu resumi toda a minha estratégia em uma imagem, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Mas vamos começar pelo básico. Vamos entender como ler, como interpretar essa tabela. E vamos começar ali pela parte da esquerda. Quando a gente está treinando, pessoal, com um monitor de frequência cardíaca, uma smartband, um smartwatch, ele vai nos avisando ali no mostrador, né, de acordo com a nossa frequência cardíaca, em qual zona de treino a gente está, Z1, Z2 até a Z5. Então, nessa tabela aqui eu agrupei da seguinte forma, Z1 e Z2 para treino leve, Z3 treino moderado, Z4 e Z5 treinos mais intensos. Vocês podem usar a sensação de esforço durante o treino para guiar vocês aqui na intensidade do treino, mas pessoalmente eu prefiro usar a frequência cardíaca, tenho usado já faz bastante tempo e funciona 100% para mim. E aí, tendo isso em mente, vamos começar a ler essa tabela. Olha só, se você vai fazer um treino leve e a duração dele vai ser menor do que 1 hora, ou até um treino moderado ali, menos do que 1 hora de duração, a gente não precisa se preocupar com o carboidrato, ali eu coloquei como não necessário. Já, se a gente vai fazer um treino, mesmo que seja menos de 1 hora, mas vou fazer um treino lá na Z4 ou Z5, treino de limiar, por exemplo, um treino de tiro, aí já começa a ser interessante adicionar um pouco de carboidrato no treino, menores quantidades, menos de 30 gramas para cada hora de treino. Já quando os treinos ou provas começam a durar mais de 1 hora, até 2 horas, o carboidrato já começa a fazer diferença, bem significativa aqui, pessoal. Se o treino de vocês vai durar até 2 horas, 30 gramas de carboidrato por hora já vai estar de bom tamanho para a grande maioria das pessoas. Já se o treino ou prova de vocês vai durar mais de 2 horas, as coisas já começam a mudar. Se vocês vão correr forte por mais de 2 horas, na Z4, por exemplo,
já começa a ser interessante vocês tentarem aí adicionar um pouco mais de carboidrato, subir um pouco, talvez até 60 gramas por hora já começa a ficar interessante. E aqui, pessoal, eu falo Z4 porque na prática, na Z5, ninguém vai ficar 2 horas na Z5, tá? Nem os profissionais ficam. Z5, o máximo que vai acontecer aqui é vocês chegarem na Z5 numa subida, sei lá, num sprint que vocês querem dar um curtíssimo espaço de tempo. Na prática, a gente tá falando aqui de correr na Z4. Na Z5, ninguém vai ficar 2 horas. E já se vocês vão ficar, mesmo até um pouco além das 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, dependendo da intensidade, ficando no leve ou no moderado, 30 gramas de carboidrato por hora continua sendo uma boa opção, continua sendo o suficiente para a maioria das pessoas. Já para o pessoal mais avançado aí, que consegue manter a zona 4 por mais de 3 horas, aí para esse pessoal já começa a ser interessante subir ainda um pouco mais a quantidade de carboidrato por hora. Tem aí atleta utilizando 90 gramas por hora. Então, dependendo aí da intensidade do teu preparo físico, vai ser necessário aí para esses treinos de 3 horas ou mais, uma maratona, o pessoal que corre Ironman aí, 90 gramas por hora acaba sendo uma opção dependendo da intensidade que for fazer a prova. Agora, antes de seguir para o restante do conteúdo do vídeo, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Eu vou colocar na tela alguns dos meus treinos, incluindo duração e as zonas de frequência cardíaca, e vou dar uns segundos aí para vocês responderem quanto de carboidrato eu teria que consumir em cada um desses treinos. E vamos lá, primeiro exemplo, 30 km, corri esses 30 km em 2 horas, 44 minutos, 51 segundos, fiquei basicamente todo o treino na minha zona 3 e um pouco na minha zona 2. Quanto de carboidrato eu teria que consumir nesse treino? Então, vamos dar uma olhada aqui. De acordo com a tabela, então foi um pouco além das 2 horas e meia, não chegou a 3 horas, e eu fiquei a maior parte do tempo numa zona moderada, zona 3. Então, de acordo com aquele resumo que eu preparei, com aquela tabela, seriam 60 gramas de carboidrato por hora para esse treino aqui. Segundo exemplo, 42 quilômetros, corri uma maratona, 3 horas, 47 minutos. Fiquei praticamente toda a prova na minha zona 4. Quanto de carboidrato teria que consumir? Bom, vamos lá. Dando uma olhada na tabela, essa prova, né, ela tá aqui. Ela tá naquela parte de mais intenso e mais de 3 horas de duração. Ou seja, para essa prova aqui, foram 90 gramas de carboidrato por hora. Terceiro exemplo, corri 14 quilômetros, 1 hora e 20. As minhas zonas aqui ficaram bem distribuídas porque foi um treino de tiro. Então eu fiquei ali 12% do tempo na minha zona 5, 22% na minha zona 4. Então, treino de tiro. Quanto de carboidrato teria que consumir nesse treino aqui? Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Nesse caso, foi um pouco mais de 1 hora de duração, mas menos de 1 hora e meia. E foi numa zona intensa, foi na zona 4 ou 5, foi um treino de tiro. Então, neste treino aqui, 30 gramas de carboidrato por hora. E último exemplo aqui. Corri 9 quilômetros, cerca aí de 54 minutos. Fiquei praticamente todo o treino na minha zona 2 e um pouco ali na minha zona 1. Quanto de carboidrato nesse treino aqui? Bom, vamos lá para a tabela. Foi menos de 1 hora de duração e foi um treino leve. Então esse treino fica aqui na parte de que não é necessário consumir carboidrato para esse treino aqui. Agora vamos falar de outro ponto bem importante, que é a adaptação ao consumo desse carboidrato intra-treino. Pessoal, é importante vocês irem adicionando esses carboidratos aos poucos, porque a gente tem que ir acostumando o nosso corpo, a gente tem que treinar isso também. E aqui eu posso mencionar o meu exemplo mesmo. Quando eu comecei a consumir carbogel, não me caía bem no estômago, eu ficava meio enjoado, não era legal. E eu testei várias marcas diferentes até entender que o problema é que eu não estava acostumado a consumir uma maior quantidade de carboidrato nesse formato, né? Então eu tive que ir me adaptando aos poucos mesmo. Até 30 gramas de carboidrato por hora, a adaptação é bem tranquila, tá, pessoal? Obviamente, nem todo mundo vai se adaptar da mesma maneira, mas até 30 gramas por hora costuma ser bem tranquila a adaptação e a absorção.
A partir disso, vai ter gente que vai começar a sentir um pouco de desconforto se aumentar muito rapidamente a quantidade de carboidrato. Inclusive, a partir de 60 gramas por hora de carboidrato, começa a ser interessante variar a fonte de carboidrato, incluindo a frutose. Olha só esse suplemento aqui que eu estou colocando na tela, os ingredientes dele: maltodextrina e o segundo, frutose. Isso ajuda, pessoal, na absorção, garantir que o corpo de vocês vai realmente absorver aquela quantidade de carboidrato e reduz um pouco o risco ali de desconforto. E para quem vai consumir 90 gramas de carboidrato por hora, passa praticamente a ser obrigatório consumir a frutose junto, normalmente na proporção 2:1, para consumir, né, glicose e frutose. E isso, pessoal, nem os atletas de altíssima performance, os atletas profissionais vão conseguir realmente absorver toda essa quantidade de carboidrato, mesmo o pessoal que vive, treina para isso. É realmente bem complicado. Então, normalmente quem vai consumir 90 gramas de carboidrato por hora para reduzir o risco de passar mal, de ter o enjoo, de ter o desconforto, adicionar a frutose, praticamente obrigatório. E agora passando para a parte do pré-treino. Para nós que somos amadores, essa parte é muito mais tranquila. Aqui não tem mistério, tá, pessoal? Vocês vão ter que ir testando, porque cada um vai se adaptar de uma maneira diferente. Vou dar o meu exemplo. Quando eu vou treinar pela manhã, antes do trabalho, cedo da manhã, e o treino é leve, eu normalmente faço treino em jejum. Para mim funciona muito bem. Quando eu vou fazer treino de tiro, aí eu tenho alguns poréns aqui. Primeiro, se eu vou fazer o treino de tiro cedo da manhã, ao invés de acordar de madrugada, comer alguma coisa e esperar para sair para correr, eu normalmente capricho um pouco mais no carboidrato na noite anterior, na janta. E isso vai carregar o carboidrato para no outro dia de manhã eu correr bem, mesmo um treino de tiro, fazer ele bem tranquilo. Isso para pré-treino, né? Durante o treino a gente já viu ali as quantidades de carboidrato. Já quando eu vou fazer o treino de tiro da tarde, no final de semana, ou depois do horário do trabalho, eu não consumo nada de pré-treino, porque se eu vou fazer um treino à tarde, por exemplo, sábado à tarde, eu já vou ter almoçado, eu já vou ter consumido carboidrato. Ou se eu vou fazer à noite, durante a semana, já almocei, já tomei café da tarde, já consumi carboidrato. Então eu não faço um pré-treino específico quando eu vou fazer treinos de tiro à tarde ou à noite. Mas vamos lá, de acordo com os estudos tem algumas recomendações. Vou colocar aqui a tabela de novo para a gente recapitular. Então ali, se vocês verem, eu coloquei uma coluna antes do treino. A recomendação é de 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo, né, de peso de vocês corporal, 1 a 4 horas antes do treino. E aqui, pessoal, vamos lá, só para a gente entender. 4 gramas é mais extremo, tá? 4 gramas é para um profissional, alta performance. Então, se vocês forem testar algo nesse sentido, comecem pelo mínimo. Por exemplo, eu consumo ali, calculo mais ou menos, se eu for almoçar, por exemplo, fazer um treino à tarde ou à noite, na hora do almoço, no café da tarde, eu vou calcular ali 1 grama de carboidrato por quilo e já me sinto muito bem. Evitem pular direto para os 4 gramas, que isso é bem pro pessoal de alta performance, tá? E do 1 a 4 horas ali, eu já me testei de várias maneiras. De 1 até 4 horas. Eu funciono melhor 2 horas depois da refeição. Tem gente que vai se adaptar com 1 hora depois da refeição, 3 horas, 4 horas, mas mantendo de 1 a 4 horas, tá super tranquilo. E aí, novamente, vão testando para ver como que vocês vão funcionar, como é que vai ficar mais otimizado para vocês. Agora vamos dar uma olhada em algumas fontes de carboidrato. Eu falei aqui em Carbogel, mas tem outras opções. E aí eu separei algumas aqui, vou colocar na tela para vocês darem uma olhada em quanto de carboidrato cada uma dessas fontes fornece. Vamos começar aqui pelo mais prático, né, que é o Carbogel. Aqui eu peguei uma marca, tá, pessoal? Não é recomendação, tem várias marcas diferentes. Aqui é só um exemplo mesmo. Então, esse carboidrato aqui, olhando a tabela nutricional, como vocês podem ver, para cada sachê de 30 gramas, ele fornece 19 gramas de carboidrato. Então, se vocês precisam, por exemplo, de 60 gramas de carboidrato, 3 sachês já seria o suficiente. Vocês já teriam ali por volta de 60 gramas de carboidrato. Uma outra opção, para quem não se acostumar muito bem com o Carbogel, são aquelas bananinhas, são uns doces que vocês compram aí no mercado. Aí eu trouxe um exemplo aqui, novamente, marca aqui, tanto faz, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo. Então, nesse exemplo aqui é uma bananinha sem açúcar
que fornece 16 gramas de carboidrato por unidade. E aí um outro exemplo aqui de bananinha também, mas dessa vez com açúcar. Para cada unidade, esse aqui, dessa bananinha aqui, vai fornecer 27 gramas de carboidrato. Uma outra opção também é comprar o suplemento em pó e misturar na garrafinha de vocês com água, e aí vocês vão estar consumindo a água já junto com o carboidrato. Nesse exemplo aqui eu trouxe um suplemento que vem um sachê de 90 gramas, e para esse sachê de 90 gramas ele vai fornecer 82 gramas de carboidrato. E como vocês podem ver, esse aqui especificamente, o principal ingrediente é maltodextrina, já seguido pela frutose, se vocês precisarem variar o tipo de carboidrato, né? Outra boa opção é comprar a maltodextrina em pó. Por exemplo, essa que eu estou colocando na tela é a que eu consumo. Eu compro a maltodextrina da marca Growth. Não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? A Growth nem sabe da existência aqui do canal, não tem cupom nem nada, é só a que eu consumo e estou compartilhando aqui com vocês. Hoje, dia 24 de novembro, ela custa cerca de R$18 o quilo, então rende bastante. E cada dosador ali de 50 gramas fornece 47 gramas de carboidrato. Então, para concluir aqui, resumindo, pessoal, consumo de carboidrato é importante tanto para as provas quanto nos treinos de vocês, até para acostumar o corpo de vocês a consumir o carboidrato. E a quantidade de carboidrato vai depender da duração e da intensidade do treino. E a intensidade não está necessariamente ligada à velocidade. Olha só que interessante. 2 anos atrás, para correr 10 quilômetros em menos de 1 hora, esse era o resultado do meu treino. Minha zona 4, eu precisava manter minha zona 4, ou seja, um treino intenso. Hoje em dia, quando eu corro 10 km em menos de 1 hora, eu fico na minha zona 2. Um exemplo aqui de treino, fico na faixa de 138 batimentos cardíacos. Ou seja, o meu condicionamento físico melhorou, o que antigamente era um treino intenso passou a ser um treino leve no mesmo pace, né? E aí com isso, a necessidade de carboidrato também mudou. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre essa evolução na corrida e sobre como baixar a frequência cardíaca na corrida. Vou deixar um card aqui para vocês conferirem depois. E se você chegou até aqui, no final do vídeo, e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem acompanhar todos os detalhes dos meus treinos.